Muito bem, nação, a notícia que nós temos aqui de última hora é que o Gerson já é jogador do Flamengo, que o Flamengo fechou com o Gerson. Então nós vamos aqui analisar os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre essa contratação do Flamengo para a temporada 2023. O Flamengo já começou a contratar, já começou a se preparar para essa grande temporada 2023 que promete, porque o Flamengo estará em todas as competições, como a Recopa, a Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e as demais competições. Então nós vamos analisar aqui. O Flamengo hoje empatou com o Juventude 2-2, mas a questão hoje importante é sobre a contratação do jogador Gerson. E eu gostaria que você que gostou dessa contratação, explode o dedo no like aí. Vamos bater uma meta juntos de 1000 likes. Vai nos comentários, deixe a sua opinião como torcedor. Você aprova a contratação do Gerson? Escreve nos comentários quem deve sair para a entrada do Gerson. Thiago Maia, João Gomes, quem deve sair? Escreva nos comentários aí. E bora para mais um vídeo, créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para mais um vídeo do Mengão no nosso canal. O que marcou a passagem dele pelo Flamengo foi o ano de 2019. Foi quando a gente olhou e falou assim, que jogador. Acho que ele continua sendo o mesmo futebolista. Teve bons momentos com o Sampaoli no Olympique de Marseille. Chegou até a jogar como atacante pelo lado esquerdo. Um cara que é versátil e tal. Né? Mesmo levando em conta as características principais dele. E esse técnico, o Sampaoli, gosta de fazer essas improvisações. E as coisas começaram a piorar com a mudança no comando técnico do time na França. E aí eu acho que ele aproveitou a primeira oportunidade que ele teve, tchau. Então, para concluir, é um tremendo jogador, é uma contratação do ponto de vista da qualidade absurda para o time do Flamengo, mas numa função na qual o time não é carente. E isso, né, vai precisar ser considerado se realmente, de fato, ele voltar e estiver à disposição. E se isso é um problema, essa questão de titularidade de João Gomes, o próprio Thiago Maia ali pelo meio, o Vidal, que você também mencionou, mas é um problemaço maravilhoso para o Dorival, né? Sem dúvida. Primeiro, se confirmada a contratação, acho que a torcida do Flamengo precisa de um pouquinho de paciência, porque imediatamente volta à mente o time do Jorge Jesus, que foi a melhor versão do Flamengo que eu vi na minha vida depois do Flamengo da geração do Zico. Então, aquilo é uma coisa muito grande. Aquele Flamengo jogava de um jeito diferente do Flamengo de hoje, né? O Gerson é um segundo jogador, mas era também, como eles gostavam de chamar, o Coringa, né? Porque era Bruno Henrique de um lado, Everton Ribeiro do outro, Everton Ribeiro do construtor, Bruno Henrique virava centroavante, Arrascaeta do meio, mas da esquerda muitas vezes jogando. Quando estava na esquerda, vem Gerson por dentro construindo, o Ilharão segurando um pouco mais. Era uma outra maneira de jogar. Essa maneira hoje o Flamengo não utiliza. Pode utilizar várias maneiras diferentes com o elenco que o Dorival terá em mãos, se o Dorival permanecer também na próxima temporada. E ter o estadual para preparar a equipe, né? Acho que tem uma coisa muito interessante, que é a memória de jogo da equipe. Porque, por exemplo, eu não sei que nível o Bruno Henrique vai voltar. Eu espero que volte a ser o jogador de antes, um jogador muito físico, para mim o melhor jogador do time em 2019. Acho que demais. Mas para fazer essa função do lado esquerdo, virando centroavante, dobrando com o Gabigol de centroavante, não com o Pedro, e aí é uma outra questão, é o único jogador que tem essa característica para fazer essa movimentação da esquerda para dentro. E é essa movimentação que permite ao Arrascaeta abrir, essa movimentação que permite ao Gerson se aproximar da área, construindo de um jeito que esmagava o adversário dentro da sua própria área, dentro da área do adversário. O Dorival, aí é indiscutível. Primeiro a gente olha o elenco do Flamengo e eu vou repetir, é muito diferente dos outros, não é diferente. Cabe ao próximo treinador do Flamengo, ou ao atual treinador do Flamengo, se continuasse, que saiba aproveitar. E o Gerson agrega demais, é um jogador com identificação com a camisa, conhece o clube, claro, conhece os companheiros. Eu concordo com o André que ele executa uma função que já existe, porém faz um pouco mais de coisas com qualidade que faz mais, de fato faz mais. Tem os jogadores mais maduros também, né? Sim, então, ele é uma mais... senhora contratação. Exato. Acho que sim. Ele tem mais ferramentas. Ele faz mais coisas. É preciso dizer, hoje você tem o Everton Ribeiro jogando como um meio-campista, assim como o Thiago Maia, assim como o João Gomes, e são jogadores, né, que desempenham funções diferentes, sim, mas o Everton Ribeiro tem 33 anos. O Everton Ribeiro não tem condição de ficar jogando o tempo todo nessa temporada insana que a gente tem.
Então eu acho que, é claro que carência, como bem falou o André, primeiro assim, achar carência no elenco do Flamengo é muito difícil. Você pode até falar da lateral direita, pode ser uma posição citada, apesar da redenção do Rodinei, mas é muito difícil você falar de carência num elenco como o do Flamengo, que estou de acordo com o Birner, disparado o melhor elenco do futebol brasileiro. Da América do Sul, né? Mas da América do Sul. Mas esse jogador especificamente, ele assim, é um jogador versátil, é um jogador que já atuou em várias posições, inclusive eu lembro que na Roma ele jogava como um atacante, como quase que um ponta esquerda em vários momentos e jogou boas partidas daquela maneira. Então é um jogador versátil que pode funcionar de vários jeitos para o Flamengo, de um nível absurdo, né? Para o futebol brasileiro é um nível absurdo, eu acho que é muito acima do que a gente tem por aqui na média. Então é um cara que acrescenta muito e tem mais uma vantagem, talvez não para o Gerson, mas para o Flamengo. Eu sempre digo isso do Gabigol já há uns bons anos, desde 2019, e acho que a prova de que isso que eu digo, no fim das contas, faz algum sentido, é que até agora o Gabigol, jogando a bola que ele jogou no Flamengo, não saiu, não teve uma proposta legal. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que o mesmo vai se aplicar ao Gerson, de alguma maneira. É um jogador que já vai ter tido 2 passagens pela Europa e que mais uma vez vai bater e voltar. Vai voltar para o futebol brasileiro. No momento que você faz esse movimento, que você vai para a Europa e volta para o Brasil, o olhar do comprador europeu para esse jogador já muda completamente, né? Eu acho que o caso do Pedro em alguma medida também esse caso, mas é um pouco diferente, porque ele ficou muito pouco na Fiorentina, era ainda muito jovem, era reserva do Vlahovic, então era outra história, era um outro jogador. Agora, no caso do Gerson, pode ser que o Flamengo esteja trazendo um jogador de 25 anos para ficar aí 6, 7, 8 anos com a camisa do Flamengo. Então, eu acho que isso é sempre um grande negócio. Porque é claro que quando você revela um Vinícius Júnior, um Endrick e tal, esses caras eles vão ficar no máximo 1, 2 anos e vão embora. Porque com essa idade os caras não ficam. Agora, o jogador de 25, 26, que já foi para a Europa, voltou, foi para a Europa de novo, voltou, esse daí tem chance de permanecer no Flamengo por muitos anos, se confirmada a sua contratação. Até porque o Flamengo também tem condições de brigar por propostas com times menores do futebol europeu hoje. Tomara o Calçado, para você eu deixei o mais fácil. Mano. O mais simples, estou jogando aí pro seu lado. O André está dizendo aqui do encaixe do Gerson no time, do João Gomes, como ele ganhou aquela posição, como ele tá, e o garoto é bom pra caramba mesmo. Então, para você aí o seguinte, a cabeça do Dorival chega ao Gerson, dá para jogar junto com o João Gomes? Mas eu acho que assim, a gente não deve pensar em 11. O Flamengo já abandonou isso faz tempo. O Flamengo está pensando num projeto de hegemonia, e ele pode pensar, muito maior do que ele tem nesse momento, muito maior, com gastos sim, de contratação de um time europeu, se movimentando no mercado, botando 15, 20 milhões na mesa, que poucas equipes fazem isso na Europa. A gente acha que todo mundo na Europa gasta, não é verdade. Você pegar a Espanha são 3, você pegar na Inglaterra tem mais, mas veja o que eles construíram na Inglaterra, o que eles transformaram a liga deles, né? Você pega o último colocado e leva para casa 120 milhões de libras. Último, lá no fundo. É um dinheiro que aqui 2 conseguem. O resto não consegue. Isso é o último colocado do campeonato inglês. Então, o Flamengo está pensando... O Flamengo joga. O Flamengo, ele tem... Por exemplo, você tem Everton hoje. Everton, João Gomes, Thiago Maia. O Gerson entra aqui do lado direito. O Everton tem 32 anos. Não vai jogar uma eternidade. E o Dorival se deparou em momentos, neste período, Dorival, em que Thiago Maia não podia jogar, o Vidal estava com problema, era João Gomes, você não conseguia escalar a equipe. Então, dá para trazer mais gente dentro desse projeto. Enquanto 99% pensam na... E até o Palmeiras é diferente. Estão pensando em ter 11, pelo menos 11 para escalar o campo. O Flamengo está pensando muito além. Porque tem um caixa capaz de produzir esse pensamento. Falar assim, eu vou ali. Vamos ver se é isso. Se é viável. Se é um pensamento pensando, assim, imaginando confrontos maiores, como um Mundial de Clubes. Tá? Então, o Flamengo está num, como diria Bruno Henrique, patamar.
num outro patamar nesse momento bem diferente. Só que ele ganhou de premiação, você entendeu esse círculo? Você está ali disputando títulos e ganhando títulos e o dinheiro entra numa proporção que você pode trazer um jogador desse. Para quem não ganha, para quem está perto apenas, aí já não tem dinheiro. Então é diferente. Quem quiser concorrer tem que olhar para ver o que foi feito. E poderia ter sido até melhor, né? Poderia ter sido melhor. O escorraçado sempre, Bandeira, ex-presidente, sempre escorraçado, não fez nada. O Eduardo Bandeira? Eduardo Bandeira, mas ele se elegeu. Não foi, ele foi para a Câmara, ele não foi esquecido. Primeiro que assim, ele não foi esquecido, ele teve voto. É muito voto justa ali, a lembrança, mas você acha que será que a eleição ela é consequência de um reconhecimento, ainda que tardio, ao trabalho que o Bandeira fez? Mas ele é proporcional. Ele é muito responsável. Ao esquecimento, né, que o cargo de quem está no poder, sempre muito lembrado, quem deixa ali, ainda sofre esses ataques direto o tempo todo, vai sendo escorraçado e deixado de lado. Quiseram retirá-lo do clube. Do clube. E ele foi eleito. Falei assim, peraí, tem uma visão aí, porque a gente está falando de algo que mede isso, que é uma eleição de gente do futebol que vive indo para a política, vive tentando a política. Mas eu acho que independente da política, não é possível não reconhecer a mudança também de patamar do Flamengo com o Eduardo Bandeira de Melo. Porque ali sim foi exatamente o ponto de mudança do Flamengo. E a sequência, evidentemente, do Landim. Mas acho que o reconhecimento ele acaba sendo casado, porque no final das contas, o trabalho feito pelo Bandeira de Melo para a recuperação financeira, ele era indiscutível, mas enquanto não houve resultados da próxima gestão, esse trabalho não foi valorizado, porque no final das contas no futebol, quase ninguém olha tecnicamente como funcionam as áreas da administração de um clube, seja na parte da economia, seja na parte jurídica, seja na questão política. No final das contas, tudo é medido pelo resultado. Tudo se resume ao resultado de campo. Mas o resultado do foi vinculado a ele, né? Porque eu estou na cabeça... mas isso que é engraçado. Acho que por isso que é boa a lembrança do Calçade. Quer dizer, imaginar que essa eleição do Bandeira... E o Marcos Braz não se elegeu. O Marcos Braz não se elegeu. Ele pilota a máquina hoje. Será que isso é um reconhecimento? Eu, sinceramente, não sei como foi feita a campanha dele, se tem coisas que vão para além do Flamengo. Para isso a gente teria... Para a gente não. Para isso teria que ser possível fazer uma auditoria nos votos que ele recebeu para saber se houve algum não rubro-negro que votou ou alguns que possam ter votado no Bandeira de Melo e entender do ponto de vista do eleitorado dele qual é a representatividade. Porque o período dele de administração foi um período muito duro, porque o rubro-negro não teve grandes notícias dentro de campo. É o que o Vitor falou, ele arrumava a casa, mas o time em campo não ganhava. E as pessoas não têm paciência. Mas aí, André, agora é engraçado como este sucesso de agora, que é resultado também de algo que começou lá atrás, claro. Ele foi vinculado a quem começou. Essa é uma lembrança poderosa, porque é o seguinte, se o rubro-negro não lembrou, então ele tem o amor dos vascaínos, dos torcedores do Fluminense, do Botafogo. Quer dizer, não é só isso. Eu acho até que o futebol chega uma hora que... Claro que o futebol traz esse tipo de emoção, e imagina, política, futebol, religião, você tem ali numa discussão que é melhor nem entrar, porque tudo vai para o lado emocional. Mas ele foi lembrado, Não dá para menosprezar também aquilo que eu confesso não ter conhecimento, estando hoje fora do Rio de Janeiro, qual foi a proposta de trabalho político dele, com plataforma, com partido e tudo mais, né? É isso daí, nação. Então coloca aí nos comentários o que você achou. Gerson chegando no Flamengo. Mais de 20 milhões de euros o Flamengo vai pagar pelo jogador. Então é isso daí, nação. Deixa seu like e nos vemos no próximo vídeo.